Olá, tudo bem? Olha, esse canal ele tem mais ou menos quase os 10 anos. Eu nunca pedi um like, nunca pedi para que ninguém se inscrevesse e nunca também pedi para que ninguém divulgasse e mandasse para as pessoas. Se vocês forem observar, eu tenho apenas 209 seguidores, pessoas inscritas, né? E alguns vídeos eu tenho 2.000 visualizações, outros eu tenho 1.000, outros eu tenho uma pessoa, outros eu tenho 36 e assim sucessivamente. Tem aí que tem até 5 pessoas, mas isso aí para mim não interessa. Se apenas uma pessoa vê algum dos meus vídeos e se alguma pessoa concordar, pelo menos uma, então para mim já faz uma grande diferença, porque eu consegui fazer com que uma pessoa se torne-se, pelo menos, assim, atento nas coisas que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Em 2023, eu fiz algum comentário sobre a política, né, na campanha de 2000 e nessas últimas campanhas. Então, em 2023, eu fiz um vídeo. Foi em 2023, não, foi em 2000, no finalzinho de 2022, próximo de 2000, em 2023 mesmo, que o Lula iria tomar posse em janeiro. Foi mais ou menos quase na virada de 2022 para 2023. Então, vamos lá. Houve essas situações entre Bolsonaro, Lula, entre esquerda e direita. Então, o PT já tinha os seus militantes. Então, de alguns tempos para cá, a direita ela conseguiu, através do Bolsonaro, formar algumas militâncias. E hoje são conhecidos como bolsonaristas e etc. Em Gênesis, eu não estou aqui defendendo nem a direita e quanto menos a esquerda. Porque, para mim, governo bom será o governo de Yahushua, Melquisedeque, filho de Yahweh. Yahweh significa causa que vencer, eu sou. É o grandioso e poderoso, o grande eu sou, o grande juiz, o verdadeiro Deus, o Criador do céu, da terra e do mar. Mas, diante de tantas situações que eu estou observando, essas guerras nas redes sociais, não só nas redes sociais, também há as guerras físicas, as pessoas no metrô, na rodoviária, nos bares, nos restaurantes, no mercado, eu vejo aquele movimento. Ah, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu não sei o quê. E agora está acontecendo uma situação dos Estados Unidos, que o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, é isso? Deve ser esse cara mesmo, eu não conheço esse povo. Então ele foi lá para os Estados Unidos, né? E no meu olhar, né, na minha analogia, eu percebo muito bem que ele está fazendo uma covardia. Lembre-se, eu não sou petista, né, porque hoje virou uma palhaçada. Se você fala mal do PT, você é bolsonarista. E se você falar bem mal do Bolsonaro, você é petista e assim sucessivamente. Vira essa palhaçada, né? Eu quero dizer que, para mim, tanto a direita como a esquerda, para mim, não vale nada, são políticos. E o governo que eu acredito é o governo de Iago. Mas eu estou vendo que o povo está ficando assim um pouco meio amocoronzado. Isso é a verdade, os fatos é essa, né? Então esse Eduardo Bolsonaro, ele foi lá para os Estados Unidos, deixou o seu mandato aqui e foi correr nos Estados Unidos, porque com certeza parece que ele ia ser preso, eu não sei. Ele já estava com um indício dele ser preso. E hoje ele está lá falando mal do Brasil e essa taxação que o governo Trump está colocando aqui no Brasil, com certeza a família Bolsonaro está aplaudindo. Mas, na minha analogia, eles deram foi um tiro no pé. Por quê? Porque, a princípio, eles queriam sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Mas, como o Donald Trump ele é um governo dos Estados Unidos, os Estados Unidos só pensam nele, então ele resolveu taxar o país, né? E com isso tudo, a direita já está começando a se aproveitar dessa jogada e dizer que manda aqui, que o Brasil tem o seu povo e aqui a soberania é clara, né, é própria. Isso são fatos.
O Brasil tem uma soberania total, lógica, né? Uma soberania própria. Nós somos um país soberano. Então, no meu olhar, o Eduardo Bolsonaro está sendo o cabo eleitoral do Lula, né? Porque se o povo for analisar bem, ele está atiçando lá, ele deixou o país e está atiçando lá. Então o Trump está aproveitando e já está começando a colocar sanções no Brasil. E agora estou vendo nas redes sociais algumas pessoas acordando, outros achando bom, outros aplaudindo e outros também começaram a agir e dizer que isso está errado. E de fato está errado. Então vamos lá. Essa guerra todinha entre Lula e Bolsonaro, quem está perdendo é o povo, né? E esse Eduardo Bolsonaro, como se diz o pai dele mesmo, no dia que ele pediu para o Alexandre de Moraes ser o vice dele na covardia, falou que o povo colocou um pix para ele de 17 milhões. E ele olhou para os dois advogados e começou a sorrir, porque gasta muito. Inclusive tinha que mandar um dinheiro para esse Eduardo Bolsonaro. Agora, o povo não está entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? Porque está acontecendo situações nesse país sem precedência. Nunca houve, vou falar agora que nem o Lula, nunca houve na história desse país tanta palhaçada, tanta burrice, tanta desunião, tanta divisão, né? Então, a verdade dos fatos é o seguinte: o país está sofrendo. Esse país só não vai virar uma Venezuela, não é por causa desses políticos atrapalhados, não, porque esse país aqui é grande. Esse país aqui já foi sucateado, cada vez que rouba, mais tem situações nesse país. Parece que o país mais cresce, que é um país de abundância. Aqui, de fato, é a terra prometida. Mesmo com esses palhaços, esses governos esquerdistas, direita, como diz agora aquele falso profeta, o Silvio Malafaia, ele falando o seguinte, que tem uma direita prostituta. Isso eu concordo com ele. A primeira vez que eu concordo com o estelionatário da fé e o falso profeta Silvio Malafaia. Então ele teve êxito nessa sua pronúncia, dizer que aqui tem uma direita prostituta. Agora, o Alexandre de Moraes. Agora vamos lá. Quando eu gravei o vídeo no final de 2022, falando sobre a política, né? E ainda falei assim, se o Lula subir na rampa, né, 1º de janeiro de 2023, o Alexandre de Moraes está de parabéns. Então o Lula subiu. Então o Alexandre de Moraes está de parabéns. O Alexandre de Moraes, ele surgiu para quê? Isso eu já tenho 2 vídeos que eu falei isso aí, que eu proferi essas palavras, e agora eu vou tornar a proferir com bom êxito e com mais veemência. O Alexandre de Moraes, ele tem meu respeito e tem a minha consideração. Por que o Alexandre de Moraes tem meu respeito e minha consideração? Nessa briga entre Lula, Bolsonaro, entre bolsominion, bolsonarista e petista, esquerdista, eu estou observando uma situação. Que o Alexandre de Moraes está começando a colocar moral nesse país. E o país precisaria, sim, de um presidente que tenha um pensamento, que tenha uma atitude, que tenha coragem, como o Alexandre de Moraes. Ele chegou e peitou, né? Por quê? Eu observei o seguinte, que desde aquela época que o Bolsonaro ele era presidente, quando ele foi indicar um diretor para a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes falou aqui não. Então ele abaixou a cabeça. Então logo aquilo ali o Alexandre de Moraes já cresceu, já viu que ele abaixou a cabeça e que o Congresso abaixou a cabeça e que os parlamentares também abaixaram a cabeça, tanto o Legislativo como o Executivo, e o Alexandre de Moraes percebeu que todos eles têm um rabo preso, e ele como ministro da Suprema Corte. Então ele começou a pôr moral, a colocar a mão de ferro. E hoje ele está aí. Parece que foi ontem, não sei, que ele derrubou, numa só canetada, né, as situações que o Congresso ele voltou. Então ele teve uma situação lá que falou aqui, eu não aceito, e derrubou. Então prova é essa que o Alexandre de Moraes ele chegou simplesmente para desmascarar todo o sistema legislativo, o sistema executivo, e mostrar que tanto no Senado como no Congresso Federal, na Câmara Federal, todos eles têm um rabo preso.
e que eles são todos canalhas e covardes. E o Alexandre de Moraes, ele está peitando esse presidente aí dos Estados Unidos, o Donald Trump. E ele está certo, porque o Donald Trump ele tem que cuidar do país dele, não aqui do Brasil. E agora fica essa direita prostituta, como diz o falso profeta, o estelionatário da fé, o Silva Malafaia. Isso aqui fica aí, essa direita prostituta, colocando os Estados Unidos como soberania. E não é soberano ao país. E nessas questões eu concordo com o Lula. Isso não quer dizer que eu sou petista, que eu sou esquerdista e que o Lula é o meu político de estimação. Isso jamais. Nem Lula e nem Bolsonaro. Para mim, esses dois aí, se pudessem ficar longe do país, para mim, era melhor que isso. Só se acabaria logo com essa palhaçada. Então é isso. O povo tem que acordar. Nessa situação, nessa briga aqui interna, dentro do país, o que poderá ganhar e ter êxito é a China e os Estados Unidos. Preste bem atenção. E agora fica esse Bolsonaro dizendo que é apaixonado pelo esse Trump, e o Trump sabia muito bem disso, mas depois o Trump falou que não conhecia o Bolsonaro, e parece que essa raça foi tudo para lá para os Estados Unidos, e todos eles ficaram de fora, não chegaram bem perto do Donald Trump. E agora o Bolsonaro fala que beijando, batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, e dizendo que os Estados Unidos é um país bom. Porra, então se o país Estados Unidos é um país bom, que a família Bolsonaro ele muda para os Estados Unidos. E que esse Eduardo Bolsonaro ele para de começar a colocar lenha na fogueira, porque o Donald Trump ele não vai sancionar o Alexandre de Moraes. O Donald Trump ele vai sancionar o país, colocando essas taxas altas, né? E o povo sofrendo. Então essa guerra aí, quem está sofrendo é o povo. Então o povo ele tem que acordar. Nem Lula e nem Bolsonaro vão fazer uma revolução nesse país. Vamos estudar outros políticos, se bem que o governo bom será o governo de Yargúchua, mas já que enquanto Yargúchua não está governando, que o povo ele tenha uma consciência e esqueça essas duas raças, Lula e Bolsonaro, esquerda e direita. Poderá colocar um centro-esquerda, pode ser, mas porque essa direita, o próprio Silva Malafaia, o falso profeta, ele proferiu, é uma prostituição, é uma prostituta essa direita. É isso. Então, o povo tem que acordar, o povo tem que começar a raciocinar melhor e ver o que está acontecendo. O pessoal fica adorando Israel. Há a questão também dos líderes religiosos, adorando, beijando a bandeira de Israel, achando bonito os ataques que Israel está fazendo, e agora juntou com os Estados Unidos. Olha, gente, o negócio é o seguinte: primeiro, aquele país ali, Israel, não é o Israel da Bíblia, João Ferreira de Almeida. Em primeiro lugar, Israel não é um país físico. Segundo a Bíblia, Israel é uma nação, são um povo, são aquele povo preto, né? Então, aquele país Israel, ele foi criado, ele foi reconhecido em 1946, uma coisa assim, através da ONU. Eu fico admirado, mesmo porque que esses judeus, ele é contra esse povo evangélico aqui do Brasil. Agora eu pergunto, por que esse povo evangélico, ele endeusa tanto esse país, Israel? Sendo que Israel não acredita nem na vinda de Jesus, conforme vocês proferem. Ele não acredita. É tanto se algum pastor for para lá e começar a falar sobre Jesus, eles devem até cuspir na cara do próprio pessoal lá, dos próprios judeus. Então, isso aí está tudo errado. O povo ele tem que pensar bem, né? É isso, então, esses aí são os meus comentários. E é isso, eu não tenho mais nada para falar. Eu também não peço para ninguém dar um like, ou fazer comentário, ou divulgar, ou se inscrever. Conforme eu proferi, tem apenas 200 e poucos inscritos no meu canal. E eu falo essas coisas assim porque me deu vontade de falar e eu estou falando. Mais uma coisa eu vou falar para vocês. O Brasil ele está atrás de um Messias.
Tanto que aquele imbecil Bolsonaro ainda falou, eu sou Messias, mas eu não sou o Salvador. Só fala besteira aquele cara. Eu não sei porque o povo ainda endeusa tanto esse Bolsonaro. Eu fico assim pensando. Né? Então é isso, não fique com raiva de Alexandre de Moraes, não, que Alexandre de Moraes ele só veio só para desmascarar todo o sistema, mostrando que o sistema legislativo é corrupto, são covardes e tem rabo preso, e o executivo também, é isso. Então, eu tenho que falar isso mesmo, e governo bom será o governo de Iarrucho, filho de Iarro. Eu sou Flávio Luiz, príncipe herdeiro de Iarro e co-herdeiro de Iarrucho. É isso. Grande é Iarro, e seu tamanho não tem como medir. Imperdível.